Dilemas número 21, direto do nosso estúdio de gravação, o Closet da família Barros Fonseca, aqui direto da Roça de Brasília. Uma coisa que eu pensei sobre estúdio, já que você falou nisso. Na Globo, o sistema de estúdio chama Projac, mas com aquele povo lá devia ser Prozac, não era? Era. E o nosso, como é que devia se chamar? Esse estúdio aqui? É. Ah, Pedro é muito bom de naming. posso pensar até o final do programa, eu digo? Tá bom. Hoje é o Dilemas 21, né? 21. A gente já é maior de idade, já pode ser preso o Dilemas. Ixi, lascou. Ixi, já pensou se um juiz de primeira instância caipira... Não, vamos lá. Caboge, solta a vinheta, lindão! Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Luanda, eu espero que você esteja aí preparadaça. Ai, meu Deus. Porque hoje fui eu que escolhi esse dilema aqui. Vou te falar um negócio. Manda. O que temos hoje? Seguinte, uma Valentina mandou um dilema. Tá. Mas, rapaz, eu fiquei pensando se a pessoa a quem ela se refere tivesse mandado o dilema, sabe? Sabe aquilo que você tenta mudar a ótica? Eu queria muito ouvir os dilemas da pessoa que ela fala. Putz, isso ia ser bom, hein? Imagina um Inception. Até porque todas as histórias têm vários lados, né? E a gente assume aqui um lado. Olha. Que a gente escolhe acolher e ouvir e falar sobre, né? Isso é uma boa reflexão. A gente ia fazer o lado B do dilema. Quando você tocar o Dilemas ao contrário, fica a voz do Fofão cantando Xuxa e lendo o outro lado da história. Referências para quem tem 30 a mais. Para você mandar o seu dilema, basta você escrever para oi@pedrinhofonseca.com.br ou luabarros@redeamparo.com.br. você manda, a sua privacidade será resguardada, porque vamos sempre chamar você se for um cara de quê? Enzo. E se for uma mina? Valentina. Pronto. E eu que essa semana encontrei um Enzo Gabriel no aniversário de criança. O que é que você faz quando você encontra um Enzo Gabriel? Não consegui, cara. Foi A pessoa muito para de difícil. reagir, né? Foi muito difícil, porque... E ele tinha, acho que 4... Não, ele tinha 3 anos. E eu chamava Enzo. E ele dizia assim, é Enzo Gabriel. Olha. Eu dizia, caraca, bicho, é Eu muito, sempre né, pra uma penso criança na Enzo mãe Gabriel. chamando, sabe assim? Enzo Gabriel, entra pra dentro, menino. Sai do sereno. Mas é isso. Vai gripar, Enzo Gabriel. Né? É isso. Valentina tem um sobrenome desse? Tipo, Valentina Cláudia? Não, acho que não. Essa Valentina? Não. Ah, não. As Valentinas. Ah, Tem Enzo claro. Gabriel. Gabriel é um complemento de Enzo. Gabriel, Ricardo, Roberto, Luiz, Enzo qualquer e coisa. Ricardo? As pessoas são, né? As pessoas acham que criativas. batizam. Não, elas batizam os filhos pensando que elas vão ser piloto de Fórmula 1. Só pode. Vamos ler? Lá vai. lá. Presta atenção, Vice Luanda. Conta. Vou precisar muito de tu nesse dilema Ai, aqui. meu Deus. Olá, casal maravilhoso, que eu vou abraçar muito em breve. Eita, já entreguei que a gente se conhece. Na verdade, a gente não se conhece ao vivo, né? Ainda não se conhece, não. Não, eu não conheço ela ao vivo. Não, também não. Então vamos lá. Primeiro, quero dizer que o Dilemas é meu podcast favorito. Para, fofa. Aquele que eu não perco nunca e espero ansiosamente pelo próximo. Sem contar que amo demais escutar o sotaque maravilhoso de vocês. Sotaque, eu tenho sotaque. É muito engraçado esse sotaque. Desculpa, parêntese. Uma moça entrou, um dia desse mandou alguma coisa no inbox do Instagram e eu tava sem óculos. Eu consegui ler a duras penas, mas eu não consegui escrever. Aí eu mandei mensagem de voz, né? Desculpa, tá mandando mensagem de voz, mas eu tô sem óculos. Tal. Aí ela respondeu dizendo, esse sotaque de vocês, eu queria até fazer uma pergunta. O filho de vocês tem sotaque? Eu disse assim, deixa eu te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. Todo mundo tem sotaque. É muito bom. Porque se você nasceu em Belém, quando você escuta um paulistano falando, você fala, caralho, que sotaque é esse? Quando você nasceu em Minas, né? Gente, todo mundo tem sotaque. Ouvindo o último Dilemas, na última suposta pergunta do ouvinte, ainda não é hora de vinheta, Caboja, tenho que dizer que acho que deveria ter uma suposta pergunta do ouvinte a cada 10 minutos no mínimo, porque essa vinheta é muito maravilhosa. Na suposta pergunta, vocês falaram sobre a questão do tempo. Quanto tempo esperar para a pessoa ter algum resultado do que ela busca? Pois então vou contar meu dilema. Luanda, se prepare, tô falando sério. Vamos lá. Eu moro sozinha, entre aspas, ela colocou. Eu moro sozinha, entre aspas, em São Paulo. Com aspas, porque desde julho do ano passado não estou sozinha. Meu irmão está comigo. O nome dele é Enzo.
Temos 9 anos de diferença. Eu tenho 33 e ele 24. Nos damos super bem. Todo mundo que nos conhece não sabe que somos irmãos, acham que somos um casal. Cozinhamos juntos, conversamos bastante e até dividimos a cama. Eu sinceramente não me importo com isso nem um pouco. Até porque quando quero ficar sozinha, tenho total liberdade de falar pra ele ir pra casa de algum amigo ou sair durante o dia todo. Lavra, boy, que eu quero descansar. Vaza, boyzinho. Mas me incomoda o fato de até hoje ele não estar trabalhando. Sei que o sonho da vida dele é a música. Se possível, se apresentar no próximo Rock in Rio, sabe? Sim, ele é pisciano. E eu nem sabia que o Rock in Rio ainda existia. Ele fala de música o tempo todo, canta pela casa o tempo todo, desde pequeno é assim, e eu até incentivo como posso. Ele se formou em publicidade, sua segunda faculdade, a primeira foi gastronomia, e desde que... Isso é uma coisa geracional. Nossa. Publicidade, gastronomia. Termina de ler, vamos concentrar, e desde que tem muito assunto aí. É verdade. E desde que se mudou para São Paulo, manda vários currículos por aí, ainda não conseguiu nada. Eu queria fazer uma pergunta aqui, ele manda vários currículos, mas deles todos, né? Só que eu não acho que uma pessoa... tem uma coisa que está faltando um verbo, mas eu não acho que o único esforço de uma pessoa seja enviar currículos através do LinkedIn. Não acho que essa pessoa realmente está se empenhando em conseguir alguma coisa. Percebo também que quando ele tenta, muitas vagas são para pessoas com mais experiência que ele, sabe? Eu achei essa parte muito boa. Por exemplo, você já tentou vagas para ser coordenador de equipe, sendo que a experiência profissional que você tem foi o estágio que fez durante 2 anos. Eu imagino que não seja fácil conseguir um emprego novo, mas eu também sou da opinião de que quando uma pessoa quer muito uma coisa, ela faz o possível para aquilo acontecer. Estou lendo um livro que tem um capítulo que fala muito sobre a nossa atitude quando queremos de verdade alguma coisa. E por isso, essa semana estou mais pensativo e incomodado que o normal. Ou seja, gente, não leiam livros, porque senão vocês vão ficar pensando. Sou Ariana. Ariana é o que? Ares é Satanás? É. Satanás. Um abraço para Lisboa. Nossos amigos de Lisboa que sabem quem são. Sou Ariana. Coisa, povo, rapaz. Sou ariana e, embora muitos se assustem quando eu dou essa informação, inclusive eu, querida Valentina, vejo algumas características como principalmente a proatividade em mim. E quando olho toda essa situação, fico muito incomodada porque nada acontece na vida deste Enzo, o irmão dela, que dorme na mesma cama, veja bem. Essa semana eu conversei com ele. Viajo de férias em fevereiro e volto em março. Disse pra ele que se não encontrar nada até lá para procurar qualquer trabalho em qualquer coisa, pelo menos para não ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Tomara que vocês não tenham um Xbox em casa. Ele ficou chateado, porque aparentemente já se cobra por nada acontecer e ele não conseguir nada. Muito dilema dentro desse dilema. Nossa, juro. E com isso me senti mal e culpada pela conversa que tivemos. Quem banca tudo sou eu. É um detalhe. Quando ele tinha reservas, ele até fazia algumas compras de comida aqui para casa, mas nada num valor muito alto. Quem paga tudo sou eu. Aluguel, contas de água, internet, luz, comida. Nossos pais não nos ajudam em nada porque não têm condições, então tudo fica nas minhas costas. Falo direto para ele fazer terapia, indico vagas para ele quando vejo. Quando ele quis montar uma agência junto com um amigo, ajudei como pude, mas menos de um mês depois ele desistiu. Tento sempre mostrar as possibilidades que ele tem, mostro que acredito na capacidade, porque ele é sim uma pessoa muito talentosa, mas está completamente estagnado. Não gosta de nenhuma vaga que vê. Quando existe uma vaga que ele possivelmente vai ter mais chances de entrar, ou o salário é baixo demais, ou a empresa não tem um bom ambiente para trabalhar. Claro, ele quer ganhar... Não é o Google. No Vale do Silício. Não se anda de patinhos dentro no Vale do Silício. da empresa. Claro, ele quer ganhar bem e ter um ambiente de trabalho incrível. Quem não quer, né, gente? Eu acho essa geração dele tão difícil nesse sentido. Me abraça, Valentina. Parece que eles querem pular a parte difícil de se começar qualquer coisa e só ter a parte boa bem sucedida. Às vezes fico sem energia para trazer esse assunto à tona, mas eu sinceramente não quero bancar uma pessoa o resto da minha vida. Não sou a mãe dele e por mais que alguns momentos acabe assumindo esse papel, eu não quero isso. Às vezes acho muito difícil dizer não, sabendo que tenho possibilidade de ajudar. Sei também que por conta do sonho da vida dele ser música, todo o resto se torna sem graça. Mas sejamos realistas. Chegar no patamar de fazer show no Rock in Rio é 1 em 1 milhão. Ele queria que a gente tivesse condições de sustentá-lo para que ele pudesse correr atrás do sonho dele. Eu também queria. Cabe a gente aí. Somos só 6.
e um cachorro e agora uma porquinha da Índia. Já eu vejo como, se ele realmente tem um sonho, vai correr atrás. Mesmo que precise trabalhar com uma coisa que não é o que mais ama, aquele dinheiro terá uma finalidade. O sonho não vai embora, só vai esperar um pouquinho. Eu fico aqui preocupada, vendo a situação de fora e com medo de, num futuro não tão distante, ele ser uma pessoa super frustrada com a vida e sem forças para lutar. Não quero que ele seja uma pessoa desacreditada, eu quero que ele se realize e seja feliz naquilo que faz. Mas às vezes acho tão difícil ele não se frustrar vendo o tamanho dos sonhos e as expectativas que ele tem, e aí um emojizinho de tristeza. Não quero cortar as asas dele, mas também não quero assumir a responsabilidade que não são minhas. Como lidar nessa situação? Desculpe o dilema gigantesco. Rapaz, querida, Mas Valentina, aí depois ela voltou, né? Ela complementou com uma informação que eu achei importante também. Ela voltou e eu tô aqui procurando o e-mail dela de volta. Só mais uma coisa que eu pensei depois que enviei. Eu não acho meu irmão folgado, do tipo ela que me sustente. Eu sei que essa situação também o incomoda. Mas eu acho que esse sonho acaba fazendo ele não ter vontade de fazer outras coisas que podem dar certo, ou fazer outras coisas darem certo, e com isso nada acontece. Queria muito que até eu voltar de viagem ele receba alguma notícia boa de todos esses currículos que ele já mandou. Mas o medo de nada continuar acontecendo está aqui também. Por isso, quando vocês falaram do tempo de espera na suposta pergunta do ouvinte do Dilemas 20, eu resolvi compartilhar com vocês. Um beijo, Valentina. Valentina, um beijo enorme. Valentina, um beijo, um abraço, socorro. Eu não sei nem por onde começar, mas eu fiquei pensando em tantas coisas quando eu li esse e-mail. Mas eu queria começar com uma história muito pessoal. Eu sempre tive um sonho de morar fora. E eu não fiz intercâmbio quando eu era da escola, assim. Aquela idade ali dos 15, aqueles intercâmbios para escolas americanas que você faz high school, sim, né? Vai para casa de 6 família, meses, isso. Nunca rolou. Mas eu tinha muito esse sonho, assim, era uma coisa que eu queria muito, nunca tinha grana e tal. E aí, chegou no 3º ano, eu fiz um combinado com a minha mãe. eu fiz uma proposta, na verdade, a ela. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, se eu passar na federal, eu vou fazer um intercâmbio. Tá combinado? E ela disse, deu as costas e foi embora, não acreditando que eu fosse passar na federal. Mas eu sou escorpiana. Tô prendendo o riso, viu, gente? Porque eu já sei o final da história. Aí eu disse, não vai acreditar não? Então tá bom, bichinha. Me aguarde. Eu fiz vestibular para design na federal, eram 30 vagas e eu fui a 30ª. Que é pra dar mais raiva. Que é pra dar mais raiva, exatamente. Passei, e aí, eu lembro muito dessa cena, assim, eu chequei o listão, né, era listão, colava, a gente ia pra um lugar que era colado, o listão, e aí eu não consegui ficar feliz porque eu tinha passado na federal. Eu só consegui ficar feliz porque eu entendi ali que eu ia realizar um sonho da minha vida, que era fazer esse intercâmbio. E aí, fizemos uma vaquinha, cada um deu R$10, e meu avô colaborou, minha avó colaborou, minha madrinha, enfim, todo mundo colaborou com isso. E o que eles conseguiram pagar, né, a gente foi para uma agência de viagem, tal, não sei o que, de intercâmbio, que a gente conseguia pagar naquele momento, era um intercâmbio para a Inglaterra, que não tinha a mesma conotação de intercâmbio americano, né, você não ficava na casa de uma família, você alugava um quarto, tal, para estudar inglês numa escola de inglês. E aí eu fui para Cambridge, o curso que estava pago era um curso de 3 meses, e minha mãe, no dia de eu embarcar, olhou para mim e disse assim, filha, tá aqui todo o meu dinheiro, juntei tudo que eu tinha, toma aqui, eram 300 libras para passar 3 meses, sem cartão de crédito. E aí eu peguei aquele dinheiro, só consegui agradecer, né, disse, poxa mãe, obrigada, isso aí, valeu, massa. Fui-me embora pra Inglaterra, cheguei num domingo, fui passear na cidade e tal. Na segunda-feira cheguei na escola e tinha um aviso, era assim, viagem para Paris, a turma da escola, saindo na sexta, voltando no domingo, 150 libras. E eu olhei para aquele cartaz, olhei para minha carteira e disse, cara, acho que minha mãe fez as contas erradas. Eu acho que esse dinheiro não vai dar para 3 meses, não. E ali eu tomei uma decisão. Eu disse, é óbvio que esse dinheiro não vai dar para 3 meses, e é óbvio que eu não vou pedir mais dinheiro a ela, porque ela me disse que ela não tinha mais. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. 2 semanas depois, eu achei um emprego numa lanchonete, que me deu 10 quilos a mais, eu voltei rolando da Inglaterra, mas que me permitiu estender minha temporada lá. Então, eu não fiquei 3, eu fiquei 7 meses. Eu tinha grana, eu viajava
eu viajei para vários lugares. No final do meu período lá, eu fiz um mochilão pela Europa com uma grana que eu juntei. Eu voltei, eu dei entrada num carro. Então, assim, aquilo foi muito definidor para mim. Muito, muito, muito definidor para mim. Para como eu encaro as coisas. E, obviamente, que isso me marca num ponto que quando eu leio esse e-mail da Valentina, eu só penso nos meus 4 filhos. Eu só penso neles, assim. E eu entendo que tem uma hora que pai e mãe precisa dizer assim, esse aqui é o meu limite. Eu não vou além disso. Você precisa ir, você precisa seguir. É isso que eu tenho para te dar. E a gente vem de uma geração onde os pais sentem, e aí os irmãos, né, no caso ela é irmã, sente que precisa bancar o tempo inteiro. Eu preciso dar o que eu não tive. E eu acho que essa ideia é uma cilada que a gente tá caindo. E a gente tá fazendo muito mal para os nossos filhos e para essa geração. Pouca gente sabe, mas essa história foi um momento de despertar meu do amor por Lua, pela admiração. Porque na época eu morava em Barcelona. E aí Lua estava em Cambridge nesse curso. E aí no final dessa temporada dela, depois de 7 meses, ela entrou em contato, a gente se falou e tal. E ela disse, vou passar por Barcelona. Eu morava em Barcelona com uma ex-namorada. E aí foi muito engraçado que Lua ficou hospedada com essas amigas dela do mochilão num albergue. Num hostel, né? Num albergue. E a gente marcou de se encontrar um determinado dia no Pueblo Espanhol, perto da casa de Miró, lá em cima, em Montjuïc. E eu tava sentadinho assim, eu lembro exatamente deste momento na minha vida, que eu tava sentadinho tomando um café numa mesinha redonda de ferro, no Pueblo Espanhol. Quando eu olhei, vinha Lua por um dos corredores estreitos assim do Pueblo. E eu olhei pra ela, eu disse assim... Não sei nem como ele me reconheceu, porque a essa altura eu já era 2 de mim, do que eu tinha sido. E aí eu olhei pra aquilo e você se dirigiu pra um telefone público. Antes, eu acho, não sei se você ia tentar ligar pra gente, o que era, mas eu vi você indo pra esse caminho. E eu fiquei só olhando, acompanhando e disse... Olha o que essa danada fez, velho. Era exatamente essa história, né? Ela saindo de casa com essa riqueza toda, 300 libras, dá pra 2 jantares, e ter decidido que ela ia correr atrás, que ia fazer acontecer, e ela obviamente fez muito mais. E quando ela sentou, contou essa história, pronto, aquilo pra mim foi uma chave que virou na minha relação, na maneira como eu observava a relação. A gente era amigo, mas naquele momento, no Pueblo Espanhol, aquilo virou uma chave em mim de admiração por essa mulher. Então adorei te ouvir contando isso. Essa história é demais, é uma história de quem decide ir atrás dos sonhos, e eu queria começar daí. Valentina, a impressão que eu tenho é que ninguém alimenta o sonho do outro. Sonho é uma, a gente pode chamar de uma energia que se manifesta na gente a partir de desejos que evoluem para vontades, que das vontades sublimam para isso que a gente chama de sonho. A gente inclusive falou de sonho no último dilema, e que vai para um campo que é quando a gente mesmo alimenta e nutre esse sonho, é aí que acontece a realização deles, né? Mas ninguém pode alimentar um sonho do outro. A gente alimenta nossos próprios sonhos. Sonho tem essa característica que só nós mesmos podemos alimentá-los. Toda vez que a gente tenta alimentar o sonho do outro, ou a gente sempre vai prejudicar o andamento da realização desse sonho. Ou a gente cria atalhos e faz com que essas pessoas não entendam qual é a dinâmica de realização de um sonho, ou a gente atrapalha o entendimento dessa pessoa do que esse sonho significa para ela, ou a gente pensa que está facilitando esse sonho acontecer na vida dela, e a gente está fazendo com que essa pessoa se acomode achando que a vida é fácil. E eu acho que a melhor coisa que você podia fazer é tirar qualquer carga, qualquer peso que você tenha de alimentar o sonho de outra pessoa, sendo seu irmão, sendo sua mãe, sendo seu filho. Não tente alimentar o sonho dos outros. Nossa, amor, isso é muito lindo. Sabe quando quando ia, porque não existe mais, eu espero que não exista mais isso, mas quando a gente era pequeno, a gente ia nesses zoológicos horrorosos que os animais ficavam em jaula, sempre tinha uma placa que era não alimente os animais, né? Sim. Tira os animais dali e põe numa floresta, no habitat natural deles. Se o ser humano intervém nisso,
Se você vai numa savana na África, você intervém, você joga bife para leão, entrega amarula na boca do elefante, você Acabou, faz com né? que ele desaprenda a se alimentar. Sonho é a mesma coisa. Como o caso desse irmão da Valentina é sobre música, eu queria pedir permissão só para me estender um pouco mais, que eu preciso contar um episódio. Conte. Eu preciso contar o episódio de um cara que tinha um sonho com música. Esse cara, ele não tinha um tostão, estudava piano da seguinte forma. Ai, eu adoro essa história. Ele ia nos restaurantes da cidade do Recife, que tinham bons pianos afinados. Ele batia na porta dos restaurantes, pedia primeiro para falar com o gerente, depois com o dono, chegava até o Papa com o seguinte texto: eu queria me oferecer para fazer uma troca aqui com vocês. Eu toco na hora quando tiver refeições, que isso estiver funcionando como um piano bar, ou tiver música no restaurante. Almoço musical. Esse almoço, jantar que tenha música, eu toco. Toco os standards do jazz, da música popular brasileira, até bossa nova eu toco. Mas eu queria pedir para vocês que na hora do contraturno, enquanto as pessoas estiverem limpando o restaurante, a equipe estiver descansando, eu possa estudar no seu piano. Esse cara é simplesmente Amaro Freitas, hoje o maior instrumentista do piano no Brasil. Ele não ganhou um piano de um amigo. Ele não... Estudou no conservatório. Ele não estudou... Bom, eu não sei se ele não estudou no conservatório. Nessa época ele não estudou. Eu acho que depois ele até estudou. Mas aí já era grana dele através disso. Um dia desse eu tive uma conversa com ele, amor, que eu nem lhe contei. A gente se encontrou lá no Recife, no estúdio, no Carranca, com Caboge. E eu tava perguntando pra ele, cara, como é que tá a vida? Porque ele tinha acabado de se apresentar em Montreux, com um monte montaram uma banda dos principais músicos do festival no ano. E ele tocou, então eu perguntei, velho, como é que tá a tua cabeça? Ele disse, cara, minha cabeça tá lidando com os tamanhos das coisas. Porque eu volto de Montreux, tocando pra aquela plateia, que só tem músico fera me ouvindo. Eu volto pro meu apartamento ali na Caxangá, que só cabe eu mesmo. E eu fico lidando com esses espasmos de espaço. Então eu sinto, Pedrinho, que para eu continuar alimentando esse sonho, eu preciso entender o tamanho que eu ocupo nesse espaço e ficar muito bem com eles. Tô contando essa história porque música, assim como a arte, qualquer outra arte, digo, é um sonho que ele muitas vezes é alimentado com essa noção de quem está de fora do sonho, quase de uma passada de mão na cabeça, assim, o coitadinho, mas é música, é difícil. É difícil ser médico também. Nossa. É difícil... Engenheiro hoje em dia, coitado. É difícil qualquer sonho que você abasteça para ser sua profissão, seu ofício. Na arte, a dificuldade vem de que muitas vezes nós que estamos no entorno achamos que isso pode ser suprido, às vezes, com o nosso dinheiro, com a nossa guarida, com o nosso... O seu irmão, Valentina, ele vai precisar alimentar esse sonho. Ele vai precisar correr atrás, sim, como você falou. Cara, vai ser barista, ganhar dinheiro, o mínimo que seja para se sustentar, e vai tocar, vai compor. Não sei o que ele faz, eu não sei se ele compõe, se ele toca, se ele é instrumentista, se ele é... Enfim. Mas a primeira coisa é essa, assim, o que é o alimento do sonho, sabe, amor? Acho muito incrível essa ideia de que a gente não alimenta o sonho de ninguém. Ela fala, né, assim, será que é uma coisa geracional? Ela fala essa coisa de, ele aplica para vagas que não são vagas que dizem sobre o repertório dele. Eu acho isso muito louco. Muito bom isso. Muito louco. E acho que faz parte dessa geração que não quer percorrer um caminho, que não entende o percurso como sendo a coisa em si, né? Quer chegar. E se você quer chegar, se você acha que você precisa estar em algum lugar, ou o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente que você idealiza, você vai se frustrar muito. E aí a gente volta para os outros dilemas. Trabalho é só trabalho. Trabalho é só trabalho. É um percurso. O trabalho não é quem você é. O trabalho não define a sua vida, mas você precisa trabalhar, você precisa passar por esse caminho, fazer coisas que você não gosta. E aí, mais uma vez, eu volto pro meu olhar de mãe de 4 crianças, que digo isso muito frequentemente para os nossos, dizer assim, tem vezes que a gente faz coisas que a gente não gosta. É verdade. E tá tudo bem.
E a gente respira fundo e a gente atravessa esse momento de fazer coisas que a gente não gosta. A vida não é a Disney. A vida não é só diversão. A vida não é só entretenimento. Tem horas que... Porque tem uma coisa muito assim do ócio, né? O que é que eu vou fazer? Aí tem que ter alguma coisa para entreter uma criança. Tem que ter alguma coisa para... Não, tá tudo bem. Para, respira. O que é que você vai... Fica bem com você. Você precisa caber dentro de você. Porque se você não cabe dentro de você, você vive essa insatisfação de que tá faltando alguma coisa, de que para você ser feliz você precisa ter alguma coisa. Ou tocar no Rock in Rio. Ou tocar no Rock in Rio. Exato. Não, é menos. Sabe? Você precisa olhar para você e entender da sua capacidade. E não ficar esperando que alguém te valide, um emprego bacana te valide. Não, porque não importa. Você pode estar dobrando calça numa loja ali na Paulista. Você sabe o valor que você tem. E você sabe aonde você pode chegar. Lua falou dessa dobra de calça na Paulista, porque a gente tem um amigo que a história dele é isso. Ele dobrava calça numa dessas lojas de como chama? Fast fashion. Na rua, né? Na rua, né? E aí ele dobrava calça, esse era o trabalho dele. E eis que ele começa a escrever. E aí a internet ajudou ele nesse sentido de disseminar o que ele escrevia e tal. E a gente acabou fazendo trabalho com ele junto, né? E é isso, hoje ele sobrevive do ofício de ser escritor, né? E ele ralou. Tem uma expressão linda em latim, que é ele ralou o cu na ostra. É em latim, isso eu aprendi quando fui pro Vaticano. Ralou o cu na ostra para chegar lá. Sabe que teve uma coisa que você falou aí, disso, né, que fosse essa. Eu voltei aqui no e-mail dela rapidinho, porque veja que no e-mail de retorno dela, ela diz assim: eu não acho que meu irmão seja folgado. Ela fez questão de voltar. Sim, e dizer isso. como uma boa mãe. Como uma boa mãe diz de um filho, ela voltou para dizer isso. E que, logicamente, por ser essa figura doce que ela é, eu acredito que tenha sido uma grande preocupação de ela não estar fazendo um julgamento sobre as atitudes dele. Sim. Né? E tudo bem, então vamos tentar fazer isso sem julgamentos. Mas quando ela traz, primeiro que essa palavra chegou à cabeça dela, para ela voltar pra gente, para dizer: eu não acho que meu irmão seja folgado. Psicanaliticamente, essa frase bateu, ela pensou no irmão dela como folgado. Sim. Primeiro. E eu queria trazer para um ponto do e-mail principal, que é quando ela conta sobre isso que você falou do envio dos currículos, das vagas que não existem, né? E quando eu escuto essa história, a gente tá em 2020. Quando eu escuto a história de alguém enviando currículos, me causa uma certa estranheza. Sim. É apenas uma estranheza que me causa. Eu não quero fazer julgamento sobre isso. Mas é que eu fico pensando se isso é um movimento suficiente para, num país quebrado economicamente, se colocar no mercado de trabalho, sabe? Não, é isso que ela diz, né? Assim, ela faz essa reflexão. Ela não acha que seja. Não é. Um país que não tem mais lei trabalhista. Tem lei patronista. É isso, assim. Parabéns a todos os envolvidos. Envio o currículo para empresas para ver. Mas espera, envia currículo para empresas em que área? Na área de publicidade, que ele fez, que ele cursou, na área de gastronomia, que ele também cursou. O que é que ele está procurando para, né, para poder se manter e aí alimentar esse sonho? Essa é a primeira questão que me levanta. A segunda é: se o sonho é com música, o que ele está fazendo pela música dele? Pelo e-mail dela ela não tá fazendo muito. Não né? li nada sobre isso. Tô só sonhando com Rock in Rio. Eu lembrei daquela... Tem uma artista brasileira super jovem que chegou até mim através do diretor artístico dela, que é um amigo meu, que ela estava gravando um álbum em Los Angeles e eles estavam na fase de pensar na comunicação. Eles me chamaram para fazer uma consultoria. E eu lembro que eu fiquei assustado quando eu fiz o meu primeiro Skype com ela. Porque ela tinha uma certeza na fala. Uma menina de 19 anos de idade. Ela tinha uma certeza. Ela disse: eu vou trilhar o meu caminho para, na música pop, alcançar um patamar mundial. Por isso que eu canto em inglês, por isso que eu canto... Um beijo. Eu fiquei assustado com aquilo. Lembra que eu comentei com você? Disse: amor, a menina tem sangue nos olhos. 19 anos. E aí eu vou contar o resultado dessa história. Eu fiz esse trabalho. Criei a identidade visual para ela. Ela chama Julia B. Julia B. O resultado disso é que, sim, ano passado ela se apresentou no Rock in Rio.
ela tem, sei lá, 500 mil visualizações, meio milhão de visualizações de músicas no Spotify, e a música dela hoje tá entre as 150 mais tocadas das plataformas de rede, a música dela principal do disco. Ela estava lutando exclusivamente por esse sonho do lugar de privilégio, de uma família rica, absoluto. Esse lugar da família rica é o que ajuda ela em certos procedimentos que o dinheiro ajuda, mas no sonho não. No Exato. sonho não, ela porque tinha isso não dentro dá pra dela. mãe dela sonhar por ela, né? Não, Por pelo mais contrário. dinheiro que se tenha. Não, pelo contrário, eles um monte de dinheiro e algumas pessoas dizendo assim, mas com música, Vai gastar esse dinheiro todinho com vai música, gastar esse dinheiro menina. inteiro com música, pra ser o quê? Pra tentar ser artista, sabe? Então, não é sobre isso. Eu queria muito entender, Valentina, o que é que o seu irmão... Eu já entendi que ele não é folgado, mas ele se encontra nessa situação delicada. O que é que ele tá fazendo pela música dele? Não vi no seu e-mail. Em nenhum momento. O que é que ele tá fazendo pela música dele? Eu fico vendo os artistas contemporâneos, compositores, por exemplo, e tal. Vou pegar uns exemplos de pessoas conhecidas próximas. Caio Lima, Russo Passapulso. Essas pessoas estão o tempo todo produzindo. Os caras não descansam. O tempo todo produzindo a cabeça em atividade pela música. Escrevendo, errando, amassando, começando de novo, sabe? Queria muito ver o que é que o irmão da Valentina tá fazendo pela música dele. Porque aí eu acho que ver essas pessoas caminhando na direção desse sonho, alimentando esse sonho desse jeito, cara, o cara não dorme, o cara tá escrevendo pra caramba, o cara tá lendo tudo, o cara tá todo dia faz um percurso de bar pra tocar, sei lá qual é o caminho que as pessoas encontram para alimentarem os seus sonhos. Do outro lado, quem tá acompanhando vai também acalmando o coração de olhar assim, cara, não acontece no ritmo que eu gostaria, não é o dinheiro que eu gostaria que ele ganhasse, mas eu estou vendo a movimentação. Excelente colocação. E aí isso ressoa, sabe? Ressoa nas pessoas que estão ao redor. E você se coloca, você pode não ser a pessoa que seja bem-sucedida nos padrões que se coloca como bem-sucedido, e dane-se, né? Não importa o padrão alheio, importa aquilo que você dorme e acorda com a satisfação, né? Não interessa, eu sou bem-sucedido sim, porque eu consigo expor a minha música, seja para uma, seja para 1000 pessoas, porque é sobre isso. Sim. Né? Suposta pergunta do ouvinte, Pedro Fonseca. Ai, caraca, e ela olhou pra mim agora com a cara, viu? Bora, Caboge, solta a vinheta aí. Suposta pergunta do ouvinte. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Pedrinho e Lua. Mas e aí? Essa Valentina vai fazer o quê? Vai deixar de sustentar o irmão? Oxente, mas isso é uma suposta pergunta do ouvinte, é uma facada, minha amiga. Eu gosto quando ela fala no e-mail que ela colocou uma data. Não, e ela disse assim, eu dei uma data e estou rezando para as oportunidades acontecerem, né? É como se não fosse com ele, né? Exato. Não, mas o que eu digo eu acho legal esse gesto de dizer, bicho, deixa eu te falar do meu limite. Ela colocou o primeiro limite dela com o tempo. Eu acho isso super interessante. Caralho, que negócio difícil, porque... eu vou falar realmente o que eu penso. Eu tô lendo sobre enunciados e gêneros de discurso, então eu vou falar exatamente o que eu penso. Eu acho que ela tem que deixar de sustentar o irmão, sim. Eu também acho. Desculpa a dureza em dizer isso, mas o que eu penso verdadeiramente dentro de mim sim, ela precisa deixar de sustentar o irmão até para que ele corra atrás e aprenda com a vida, com ele mesmo, e sabendo que ele pode ter um amparo emocional dela. Ele pode ter um acolhimento emocional, porque isso ela não vai abrir mão nunca, ela ama o irmão. A gente ama as pessoas que estão assim ao redor da gente, mas a gente não precisa sustentar esse amor com nenhuma dessas duas coisas que eu vou dizer agora. Nem com o nosso dinheiro, para que elas sobrevivam, isso bem entre aspas, e nem com essa característica também que é muito materna, que é faço coisas para que ele dependa de mim, instintivamente. Sim. Mas é um jeito de manter as coisas por perto. De novo, seja irmão, seja filho, ele precisa aprender a andar com as próprias pernas. Ele tem quanto? 24 anos? 24. Sabe, cara, já passou da hora, na real. Eu ouvi uma história muito incrível essa semana. Eu tava num evento e uma pessoa, um cara, compartilhou a história dele. Ele disse que a vida inteira ele ouviu a mãe dizendo: quem manda nessa casa aqui sou eu,
Porque eu que sustento todo mundo. E se você quiser ter a sua vida, você quiser ter as suas coisas, você vá-se embora trabalhar. E você vai ter seu dinheiro. E o dinheiro sempre balizou essa relação. Certo. Numa moeda de troca, assim, muito, muito dura. O jeito que ele colocou, sabe? Não era tipo, você precisa construir seu caminho, meu Sim, filho. entendi. Não, era tipo jogo duro. Resultado, com 17 anos ele sai de casa. Ele tem, tipo, 26, é um cara brilhante, já fez doutorado, não sei o que, conseguiu ir atrás desse processo e ele entende isso como sendo algo bom. Mas ele falou uma coisa que me tocou muito, que foi, hoje eu me relaciono com minha mãe porque eu quero. Mas eu não sinto que essa conexão ela foi construída. Eu disse, Olha isso. você se relaciona com sua mãe por culpa, Ai, né? Por uma relação de culpa, já que ela me deu tanto, eu retribuo com a minha presença. que doloroso isso. E isso é muito sério, porque quando o dinheiro é a raiz da relação, ela gera isso. Nossa, o dinheiro gera isso. O dinheiro gera isso. Quando a gente consegue migrar, né, e sair desse papel da provedora ou do provedor, daquele que faz tudo pelos filhos, mais do que pode, muitas vezes, e sai desse lugar e vai para um lugar de prover emocionalmente e dizer assim, eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais, mas eu continuo aqui para você. Eu continuo aqui para sustentar os seus voos e os seus medos e as suas inseguranças. Vai porque eu preciso que você vá, porque senão seca todo mundo, Sim. né? Você falou assim, porque eu não posso. Eu acho que tem uma coisa também aí que pode ser manifestada, que é, eu não quero mais. Sim. É Eu muito não- legítimo, é muito né? legítimo, eu não quero. Eu acho que a gente precisa ser cada vez mais franco e verdadeiro nesse tipo de diálogo, sabe, amor? Que assim, eu não quero mais te sustentar financeiramente, mas eu tô aqui pra ser seu apoio emocional a hora que você quiser. Uma outra coisa que eu pensei também, quando a gente tá nessas situações, e acho que essa situação desse Enzo de 24 anos é uma situação muito comum, né, em dinâmicas de casais e nessa geração, ninguém quer abrir mão de nada. Então, Sim. assim, ele tá morando em São Paulo, num apartamento muito legal com a irmã, ele tem dinheiro pra comer, ele tem dinheiro pra sair com os amigos, pra tomar uma cerveja, ele não abre mão de nada nesse processo. Foi bom você ter falado sobre isso, porque eles são de Minas. Sim. Ou seja, na verdade, eles têm esse processo de migração para São Paulo. Ela vai por conta do trabalho dela. O trabalho dela anda e flui super bem. Porque ela é muito Ela boa. é muito craque. Ela é muito craque. Eu queria fazer uma suposta pergunta do ouvinte muito delicada. Ai. Se tivesse até uma outra vinheta que fosse, sei lá, uma coisa um pouco mais dramática, eu gostaria, porque eu sei que não teremos, mas... Caboge, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Suposta pergunta do ouvinte. Tem um ponto do e-mail dela, Luanda, que ela fala assim, eu tô aqui com ele é muito talentoso, isso. Essa é a opinião da irmã. Eu quero ir pro campo da autocrítica agora, que é sempre muito duro. Ela fala, inclusive, sobre ela recomendar para que ele faça terapia, que é uma recomendação que eu não entendo, já que ele não tem dinheiro. Sim. É uma recomendação que eu não sei como é que ele Ela vai que vai resolver. pagar. Ela vai pagar a terapia, como é isso? Não se paga terapia de irmão, tá, Valentina? Mesmo. Então a pergunta que eu queria fazer é, tá, a gente ouve a opinião de uma Valentina falando do seu irmão com muito carinho, porque ela tem muito amor, e dizendo assim, não, tô aqui bancando porque realmente ele tem muito talento. Mas a suposta pergunta do ouvinte é, e se o negócio dele não for música? Ai, meu coração. Sabe o que eu pensei agora? Eu vi um filme da vida desse menino. Na minha cabeça, obviamente, né? Essa criança que cresce e todo mundo dizendo, ai, você tem muito talento, ai, você toca muito bem, ai, você canta muito bem, ai, sua voz é muito boa. Ai, meu Deus do céu, olha, quando crescer vai ser músico, ai, quando crescer vai ter uma banda, quando crescer vai se apresentar no Rock in Rio. E aí fudeu, né? Porque você acredita nessas vozes que vão te alimentando. E você não consegue ter uma visão crítica daquilo que você produz, daquilo que você faz. E cara, isso é muito difícil, não sei.
Não sei, eu acho que as pessoas elas precisam, porque tudo começou com, a gente falou no Dilemas passado sobre o tempo de cada um, né? E eu acho que a gente também precisa ter os nossos deadlines, a partir dos nossos esforços. Então, se esse menino, esse garoto de 24 anos, garoto um cacete, menino um cacete, se esse homem de 24 anos gosta de música e entende que música é um prazer e ele tem um tesão enorme em tocar, em cantar, isso não necessariamente significa que isso vai ser a profissão dele, né? Eu quis trazer essa suposta pergunta do ouvinte, inclusive de uma forma muito dolorosa, porque eu acredito que se foi uma criança, um adolescente que o viu, e eu acho, quando você começou a fazer essa construção, eu sem conhecê-lo, eu acho que esse sonho me parece ser mais alimentado de fora, às vezes, enquanto você não é adulto ainda, né? Sim. Enquanto você não é adulto. Ele é todo alimentado de fora, um monte de gente dizendo o que você é, o que você vai ser. Porra, mas e se não for? O que é que ele tá fazendo com o tempo, com a vida dele? E pega isso que é um prazer, algo que ele verdadeiramente gosta, exatamente, né? E transforma isso, ou não, porque parece que ele não tá transformando, só tá ali, né? É uma nuvem que cerca ele e que prende ele. Sim. Faz com que ele não se jogue em nada, não dê conta de assumir nada. Sabe quando ela fala de uma coisa geracional? Ela fala, não sei se é dessa geração, que tem um negócio que é ótimo isso, a gente chegar nesse momento, que é o seguinte: pensa quantas pessoas dessa faixa etária ali entre os 20 e 30 você conhece, que diz que não encontra o trabalho que quer, porque, porque esse trabalho tem uma chefe que não sei o que lá. Não, mas aqui o ambiente é péssimo. A luz, eu odeio luz fluorescente. Gente, é trabalho. Se você precisa se manter... Velho, eu fico olhando para essa situação exata dessa Valentina e do irmão dela. Se ele escolheu estar em São Paulo, é preciso tomar consciência do que é São Paulo. Dê conta de São Paulo. Dê conta de São Paulo. Dê conta do aluguel de São Paulo, dê conta da sua alimentação em São Paulo, do seu rolê com seus amigos em São Paulo, do seu cineminha em São Paulo. Entendendo que São Paulo são várias. Você pode estar em São Paulo, né? E encontrar tudo isso. Pode. Não, eu estou falando isso independente de se é São Paulo da Zona Oeste ou da Zona Leste. Sim. Ela não é barata nem de um lado nem do outro. Ela não há uma São Paulo fácil para você. Para ninguém. Então, mas se você deseja estar lá, e aí veja, se você deseja estar em São Paulo e o seu sonho é música, você tem que trabalhar muito. Porque imagina a quantidade de gente que tem na maior cidade da América do Sul querendo viver do sonho de música. Vocês já viram o tamanho da fila quando abrem as inscrições para aquele programa The Voice? Pois é. Quanta gente tem? Hiper talentosa. Cara, lembrei da história da nossa Valentininha amada, que tá no Rio hoje. Não, vamos falar só um pouquinho dela, sobre sonhos de música. Isso é massa, cara. Sobre sonhos de música, vê que história linda. Casal de amigos, a nossa amiga Valentina é de Fortaleza, nosso amigo Enzo é do Recife, de Olinda, para ser mais justo. Eles se conhecem porque ele foi tocar em Fortaleza, a conheceu, se apaixonaram perdidamente. Um mês depois ele já tinha uma tatuagem dela no braço. Que o irmão dele perguntou, é de Rena? E ele disse, não, é de Renata. Pronto, agora já disse quem é, Renata e Guga. E aí eles casam, e é um casal que se forma de um amor que parece um rompante de paixão, mas que o tempo vai mostrando que é, na verdade, uma relação de duas pessoas que se amam, se gostam, se respeitam. Um encontro muito bonito, que nasce ele no palco e ela na plateia, veja. Uns tempos depois, eles casam, engravidam e tem Tabata, que tá o tempo inteiro cercada de música. Tabata é aquela criança que qualquer vídeo dela da infância é ela com o microfone, ela cantando, ela tocando com o pai, o tempo inteiro, aquela coisa assim, o tempo inteiro. E podia ser essa criança que todo mundo alimentou esse sonho. Podia ser. Podia ser. Mas calma, alto lá que essa história
Não, e aí não é, sabe por quê? Porque esse sonho quem alimenta é ela. E aí Tabata cresce, Tabata se apresenta, Tabata vai pro The Voice, Tabata é finalista, Tabata canta com Ivete, Tabata vai. E a situação... Estados Unidos. Vai estudar num college, faz parte do coral. Se torna a protagonista lá. É. E aí acaba a grana, Guga e Renata, assim, numa situação difícil, como todos nós. E Tabata não para diante dessa dificuldade, que é uma dificuldade real e gigantesca. E ela diz, eu vou. E aí Tabata vai para o Rio de Janeiro. Juntou uma graninha para ir pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro, precisa estar nos lugares, precisa fazer os testes, precisa dar conta. Ninguém tem mais grana para sustentar essa menina. O que é que essa menina vai fazer? Presta atenção nisso. Presta atenção no que Tabata fez. Ela vai ser princesa de festa de aniversário. Final de semana, ela colocava lá o vestidão de princesa dela e ia para as festas de aniversário entrar. E aí é óbvio que ela virou uma princesa requisitadíssima, porque ela canta para caralho. Então imagina que entra uma princesa, imagina que entra Ariel na festa de aniversário da sua filha ou do seu filho, só que cantando de verdade. Ela canta muito. E aí ela começou a fazer grana com isso, né? E a grana começou a sustentar ela e ela começou a poder estar nos ensaios, nos testes e estar estrelando um musical no Rio de Janeiro com uma equipe incrível. Ela é uma das protagonistas do espetáculo. Então, assim, cara, o sonho que foi alimentado por todo mundo ao entorno dela, porque realmente era aquela coisa, aquela criança que onde chegava se apresentava, virou o sonho dela, que ela entendeu que ela precisava alimentar e ela não parou diante disso. Então, assim, é sorte, talvez. É destino, talvez também. Mas quando eu olho para essa história, eu vejo um somatório de coisas. E a coisa que mais me chama a atenção é a vontade. A vontade dela. Tabata, só pra contar a história, esse teste que Lua falou, que ela foi aprovada, é simplesmente para fazer o Despertar da Primavera. Em cartaz no Rio de Janeiro, assistam. E estão fazendo temporada no Rio, vão pra São Paulo daqui a pouco. E tem isso, a vontade de Tabata, porque ela queria musical. É. Quando ela tomou essa decisão com música, né? É fácil alimentar sonhos. Não é. É difícil demais alimentar sonhos. E diante das dificuldades, a gente diminui nossos sonhos. E a gente questiona nossos sonhos. E a gente adormece os nossos sonhos. E tudo bem. Mas será que as dificuldades não são o whey na alimentação dos sonhos? Aquilo que dá poder pra gente alimentar a vontade? Tô brincando, não. Tô falando sério. Pensa nisso. Eu acho. Eu tenho um sonho atualmente, que eu olho pra esse sonho e digo, meu Deus do céu, Luanda, você é uma louca. Se ela falar em gravidez, eu saio correndo. Você é uma louca de ter esse sonho agora. E eu sonho mesmo, e é um sonho grande, é um sonho gigante, é um sonho que eu mesma tenho medo dele. Mas todo dia eu acordo e eu penso nisso. Todo dia eu acordo e eu penso nisso. E eu tenho um compromisso comigo que é não desistir desse sonho. Não desistir desse sonho. Porque ele vai talvez gerar um monte de incômodos, ele vai gerar talvez um monte de distanciamentos, porque eu vou precisar trabalhar muito para realizar esse sonho. Mas eu vou e daqui a 10 anos a gente conversa. Porque... E saiba que eu vou estar no Pueblo Espanhol esperando você. Combinado. Porque é isso, gente, é difícil mesmo manter esses sonhos vivos. E também tudo bem desistir dos sonhos para encarar outros sonhos, mas a gente precisa entender que essas coisas são as nossas cenouras e a gente que tem que correr atrás disso, a gente que tem que estar, né, dando um passinho atrás de passinho, um passinho atrás de passinho pra gente viver só para trabalhar, estudar, casar, não dá. A gente tem que ter algo que inspire a gente. E tudo bem ser distante, tudo bem ser grande. O problema, pra mim, não é ele sonhar com um Rock in Rio, é ele não fazer absolutamente nada por esse sonho. Aí não dá. Eu acho que a gente tá chegando na hora de uma conclusão. Certo. Eu queria só trazer uma frase que ela fala, pra gente refletir um pouco sobre ela. Tá bom. No primeiro e-mail que ela mandou, tem uma frase lá no finalzinho que ela diz assim, ó. Mas às vezes acho tão difícil ele não se frustrar vendo o tamanho dos sonhos e expectativas que ele tem. Não quero cortar as asas dele, mas também não quero assumir responsabilidade que não são minhas. Valentina, o sonho é dele e talvez você precise tomar consciência de que ele pode sonhar do tamanho que ele quiser.
E ele vai precisar dar conta das frustrações que vierem com esses sonhos, com essas dificuldades, porque isso faz parte do percurso. E em relação a você não assumir responsabilidade, você já sente isso intimamente, você sabe disso. Seja Você honesta com você. Seja honesta com você. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre o sonho do seu irmão. Agora, como irmã que gosta desse irmão, porque vocês também podiam não estar bem. Você lembra que irmãos não se conhecem. Sim. Né? Mas você gosta desse irmão. Talvez o melhor papel que você possa ocupar nessa história é não a de ser responsável financeira pela manutenção dele em São Paulo, mas de ser uma pessoa que está disponível para ele emocionalmente. Presença, Valentina. Tô aqui. Eu achei que você estava dizendo para ela, Valentina, tô aqui. Não, ela dizendo para ele. Isso. Porque eu ia dizer, eu também tô aqui, Valentina. Que dilema mais lindo, amei. Aos músicos e às músicas de plantão. E aos artistas. Aos artistas das artes plásticas. Gente, a arte traz as emoções e as percepções mais irracionalistas que a gente pode ter. E sim, é possível a gente alimentar esses sonhos da gente mesmo sabendo desses irracionalismos que a arte nos apresenta. Não desacreditem da arte porque ela é transformadora. Seja tocando no Rock in Rio, seja tocando na rua da sua quebrada, seja tocando no rádio, seja tocando no Tidal ou no Spotify. Não importa. Não importa. A arte, quando se propaga, transforma o outro. Não pode existir um sonho mais lindo para o seu irmão ir atrás dele, Valentina. Olha, inclusive, eu lembrei, já temos Nauma? Temos Nauma nas plataformas. Temos o álbum novo da Nauma nas plataformas, mas a gente Bom, eu vou divulgar. Vou divulgar nos meus perfis. Tá tudo lá já. Bem lembrado. Um beijo. Foi uma delícia. Beijo, até a próxima semana. Até quinta que vem. Mandem seus dilemas, viu? Mandem, escrevam pra gente. Beijo, solta a vinheta, acabou hoje. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos.